Vamos lá, nossa aula hoje, nós vamos passar um pincel em tudo sobre clareamento dental, uma aula direta. Anotem, porque minha aula não tem muita imagem, não tem muita informação, então muitas coisas válidas eu vou falar. Então, peguem o papel e a caneta aí para vocês não ficarem perdidos e não terem muitas dúvidas. Eu não tiro dúvidas aqui na nossa live, tá? Tudo que vocês tiverem dúvida, anotem, que depois da aula eu vou abrir a caixinha de perguntas e vocês me mandem lá. Vou apresentar aqui rapidão. Para quem está na live a primeira vez, eu sou a doutora Sádila Carvalho, sou cirurgiã dentista, especialista em implantes, expert em clareamento dental e tenho diversos cursos de experiência com cirurgia oral maior e menor. E por que que eu estou falando de clareamento dental aqui para vocês? Primeiramente, porque eu precisei vender, precisei trabalhar para poder custear praticamente a minha especialização. E o clareamento dental, eu consegui ter um sucesso financeiro através dele, principalmente pós a minha especialização, eu consegui captar mais pacientes através do clareamento dental, por ser um procedimento de baixo custo para o consultório, rápido e estético, que é o que todo paciente procura, né? O objetivo dessa aula é criar uma conexão com vocês, a gente trocar experiências, principalmente no Instagram, discutir e aprender temas de forma individualizada e criar uma comunidade para a gente sempre escolher o tema das aulas. Quando a gente finalizar aqui, eu vou abrir a enquete para vocês escolherem o tema da próxima aula. Então, nós vamos aprender o clareamento de forma técnica, científica e prática, seguindo referências e comprovações científicas, respeitando a biologia, anatomia e individualidade de cada paciente. Tudo que eu falar aqui tem comprovação científica, a gente tem referência. Nada eu criei, tá? Então, a gente tem todo um respaldo para seguir essas informações aqui. A gente vai ver, durante esse processo de lives que nós vamos passar por aqui, o mecanismo de ação do GES, tipo de clareamento, manchas, avaliação inicial, profilaxia, barreira gengival, agentes obliteradores e neurais, protocolo de dessensibilização, cremes dentais, aplicação do GES, polimento de superfície, montagem de kit de clareamento e orientações pós-clareamento. Tudo isso aqui é tema, tá? A minha enquete que eu abro lá no Instagram vai estar todos esses tópicos aqui para vocês escolherem. Cada aula a gente vai falar de alguma coisa. A aula passada foi de tipos de manchas. A primeira aula foi exatamente essa. Vocês pediram para eu repetir, porque muita gente perdeu, então por isso que nós estamos fazendo a aula de novo. Introdução ao clareamento dental. O clareamento dental é um dos procedimentos estéticos mais procurados na odontologia. Seu estudo é essencial para compreender o mecanismo de ação dos agentes clareadores, prevenir efeitos colaterais, que seria a sensibilidade, e garantir um tratamento seguro e eficaz. Mecanismo dos géis clareadores. A gente desliga o microfone, por favor, tá? Quem tiver com o microfone ligado. Mecanismo dos géis. Primeiro, a gente sabe que a gente tem o carbamida e o hidrogênio. O que que eles têm em comum? Ambos são peróxidos, tá? Ambos têm que penetrar no elemento dental para a gente quebrar ali a molécula de pigmento e ter um branqueamento uniforme. A diferença principal, primeiro, a concentração, cada um tem a sua concentração e indicação, e o peróxido de hidrogênio, a gente vai ter ele mais concentrado, geralmente em concentrações mais altas, ele é mais eficaz em relação a tempo. O carbamida é um composto, digamos assim, de gel clareador que tem o peróxido de hidrogênio dentro dele em menor quantidade. Ou seja, o peróxido de carbamida tem o peróxido de hidrogênio em sua composição. O peróxido de hidrogênio é um peróxido de hidrogênio mais puro. Essa é a principal diferença. Aqui eu tenho uma cadeia aromática de pigmentação extrínseca. O pigmento está dentro do nosso elemento dental dessa forma. E o que que é essa cadeia? A gente tem ali muitos múltiplos anéis benzenos e duplas ligações de carbono, duplas ligações carbônicas. E o que que isso quer dizer? Essa molécula de pigmentação intrínseca, que é a pigmentação de formação, de incorporação a longo prazo também, ela é uma molécula estável, de difícil quebra. Então, o que que o peróxido de carbamida e de hidrogênio vai fazer nessa molécula? Quando a gente aplica, quando esse elemento dental fica exposto a esses peróxidos, ele vai sofrer uma reação química. Essa reação química vai liberar oxigênio ativo. Esse oxigênio vai penetrar, atravessar os primas de esmalte, penetrar na dentina e atingir essa molécula. O oxigênio vai quebrar essas duplas ligações carbônicas e vai fazer com que essa molécula se fragmente e tenha um baixo peso molecular. Em consequência disso, a gente vai ter uma forma que a luz vai passar por esse elemento dental diferente. Esse elemento dental, com essa fragmentação, através da quebra dessas duplas ligações de carbono pelo oxigênio ativo,
a gente vai ter um branqueamento. Então, praticamente, resumidamente, o clareamento dental funciona dessa forma. A quebra das ligações, duplas ligações de carbono, através do oxigênio ativo que os géis clareadores possuem, certo? Tipo de clareamento dental: supervisionado, que é o caseiro, consultório e combinado. Todo mundo me pergunta isso no Instagram. Qual que é a sua técnica preferida? Supervisionado, com certeza. Em segundo lugar, fiquei o combinado. A gente consegue ter mais assertividade na técnica, com um controle maior de sensibilidade e uma uniformização melhor. O clareamento supervisionado é considerado nosso padrão ouro, porque a gente utiliza baixa concentração. Nessa baixa concentração, o clareamento vai ser uniforme, gradual e o paciente vai ter um menor risco de sensibilidade. Quanto maior a concentração do gel clareador que a gente utilizar, maior a penetração desse gel no nosso elemento e maior o risco de sensibilidade. E quando a gente utiliza essa alta concentração, a gente vai optar por clareamento de consultório. E quanto mais rápido esse dente clarear, mais rápido ele pode incorporar novamente as moléculas de pigmento. Então, quando a gente usa o supervisionado, a gente acaba tendo ali uma uniformização mais lenta e, consequentemente, a incorporação vai ser mais lenta depois que esse paciente finalizar o clareamento. Então, basicamente, o clareamento supervisionado caseiro, ele é realizado com moldeiras e géis de baixa concentração, tanto de carbamida quanto de hidrogênio. A aplicação é feita pelo próprio paciente sob supervisão profissional. O paciente que faz clareamento caseiro supervisionado, ele não fica longe do seu consultório, tá? De 7 em 7 dias, você vai ver esse paciente, vai ver como que está evoluindo, qual elemento está clareando mais, se ele está usando corretamente essa plaquinha, se ele está higienizando ela e guardando ela corretamente, se ela ainda está adaptada, porque tem muito paciente que guarda a plaquinha suja, molhada, deixa ela em algum lugar que tem muita luz, então essa plaquinha vai sofrer alguma alteração. Então é muito importante, depois que você seleciona o carbamida ou hidrogênio para fazer o clareamento caseiro, você assistir esse paciente, encontrar com esse paciente de 7 em 7 dias para ver como que está a evolução desse clareamento. Geralmente dura entre 21 e 30 dias esse processo. Então, você tem que ver esse paciente de 7 em 7 dias para acompanhar. Não deixe esse paciente em casa sozinho, depois ele vai voltar no seu consultório só depois de 30 dias para você ver, não. De 7 em 7 dias você vai ter contato com esse paciente. As vantagens desse clareamento: a gente tem menos efeitos adversos e maior controle sobre a sensibilidade. O clareamento é mais gradual, duradouro e, para nós, o custo-benefício é muito maior, tá? E as desvantagens é que o paciente tem que ser colaborador, requer disciplina do paciente. E o resultado é mais lento. Então, geralmente, quando o paciente chega com pressa de realizar o clareamento, não insiste em realizar essa técnica. Ele não vai fazer corretamente, vai ficar insatisfeito. Então, converse com o paciente sobre a necessidade da paciência e colaboração dele. O paciente que é imediatista, ele não vai realizar o clareamento correto em casa. E ele vai ficar insatisfeito, vai procurar outro profissional e vai realizar outra técnica. Outra coisa, o clareamento supervisionado caseiro, a gente, às vezes eu recebi algumas perguntas sobre isso. Profilaxia desse paciente. Você vai realizar a raspagem profilaxia 7 dias antes de entregar o kit. E você não vai entregar o kit com todas as bisnagas. Você vai entregar uma bisnaga, quando essa bisnaga acabar, você vai entregar outra. Não entreguem todas as bisnagas em um kit só, porque você precisa ter contato com esse paciente. Se você entregar todas, ele não vai até o seu consultório, tá? E quando ele for ao seu consultório, você não precisa realizar a profilaxia, tá bom? Concentrações, aqui é uma colinha para vocês, tá? Como eu falei sobre as concentrações alta e baixa, né? Como elas vão agir ali dentro do elemento dental através da reação química com o oxigênio ativo, o seu principal elemento. O peróxido de carbamida, ele possui peróxido de hidrogênio na sua composição. E como que eu vou calcular essa composição? A cada 10% de peróxido de carbamida, a concentração do peróxido de carbamida, você vai dividir ela por 3. Se eu peguei um peróxido com X% de carbamida, você vai dividir ele por 3 e a partir daí você vai ter a exatidão da quantidade de peróxido de hidrogênio que a gente vai ter dentro do peróxido de carbamida. Aqui, por exemplo, a concentração de carbamida é 10, 16, 22%. Esse tempo que eu coloquei aqui para vocês na tela, 3 e 2 horas, consecutivamente, o que acontece? A gente tem que explicar para o paciente que esse é o tempo de ação do gel. E a gente tem que deixar isso por escrito. Hoje eu já não entrego mais a folhinha, sempre mando em PDF. Explicar para esse paciente que esse tempo de ação é o necessário. O paciente não necessita dormir com peróxido em boca. Isso não existe mais, gente. Século XXI, pelo amor de Deus. Não coloque o seu paciente para dormir e ficar 8, 10, 15 horas com gel.
não tem necessidade. O tempo de ação dele já é pré-determinado. Então, depois desse tempo de ação, ele não vai ter mais efeito clareador nenhum. Então, o seu paciente vai ficar exposto a um risco de deglutir, de engolir esse gel clareador, fora que os géis clareadores são co-carcinogênicos. Então, a gente não precisa expor o nosso paciente a esse risco. Então, respeitem o tempo de ação. Nós estamos falando aqui de clareamento caseiro, tá? Peróxido de hidrogênio. Concentração são menores e o tempo de ação também é menor. Por quê? Ele tem mais oxigênio ativo na composição. Ele vai penetrar mais rápido, vai chegar mais profundo no elemento dental. A penetração está totalmente ligada à profundidade que esse oxigênio vai agir, vai quebrar essa molécula. E o maior risco de sensibilidade, mesmo caseiro, pela quantidade de oxigênio que a gente tem no peróxido de hidrogênio, a gente tem risco de sensibilidade. Então, respeitem essa concentração em relação ao tempo. Paciente que não tem paciência, mas está colaborativo, você indicou o caseiro, sempre faça, sempre opte pelo 10%, porque esse paciente vai ficar com a moldeira somente 30 minutos. Ele vai colaborar com você e você vai ter um bom resultado e vai ser um pouquinho mais rápido em consideração ao carbamida. Então, respeitem esse tempo. Vou fazer uma comparação aqui para vocês de relação entre carbamida e hidrogênio nessas baixas concentrações. Em 22% de carbamida, nós temos mais ou menos 7,5, 7 de peróxido de hidrogênio. Depois vocês comparem o tempo de ação. O carbamida vai ficar 2 horas, o hidrogênio só 1 hora. Para o paciente que é ansioso, a melhor opção, peróxido de hidrogênio. Menor tempo de ação, menor tempo de uso, maior tempo de quebra de molécula. Então, esse paciente vai ficar satisfeito, não vai te deixar na mão aí, porque a gente tem que pedir a colaboração dele a partir do momento que você indica o hidrogênio. Paciente que é colaborativo, sempre opte pelo carbamida, tá? Aqui eu trouxe para vocês 2 exemplos. O peróxido de carbamida na seringuinha aqui, na bisnaguinha. Esse é um dos meus preferidos. Também tem o White Class Cálcio de hidrogênio, porém está difícil de encontrar. Está muito difícil, mas se você vai trabalhar com carbamida, esse aqui é uma ótima opção, considerada padrão ouro. E o peróxido de hidrogênio, a gente tem aqui do lado direito, a 35% em alta concentração para consultório, tá? Clareamento de consultório, feito com gel clareador de alta concentração, sob supervisão do dentista. O que é mais importante a gente entender aqui? Se o seu paciente tem muitas trincas, tem sensibilidade prévia, esse paciente tem os caninos muito amarelados, esse procedimento aqui, ele tem que ser muito bem preparado antes de ser aplicado. Esse paciente, ele tem que estar com o protocolo prévio de sensibilidade 100%. Você não vai chegar, colocar o seu paciente na cadeira e aplicar o gel. Você vai preparar ele semanas antes, principalmente com indicações de cremes dentais, tá? As vantagens desse clareamento. O resultado é muito mais rápido, a gente tem o maior controle da aplicação do gel e remoção do biofilme, e a desvantagem é o maior potencial de sensibilidade e o nosso tempo de cadeira. Consequentemente, a gente vai ter um custo mais elevado com clareamento de consultório. Outra coisa, previamente a todas as sessões de clareamento de consultório, a gente tem que fazer a profilaxia. E a gente não vai fazer essa profilaxia com pasta profilática convencional, porque ela possui óleo na composição. Então, a ação do gel não vai ser 100% efetiva. No tópico de profilaxia, eu vou falar para vocês o que a gente vai usar previamente a todas as sessões de clareamento de consultório. Nesse clareamento de consultório também, é bom a gente falar sobre a barreira gengival. Se você não sabe aplicar corretamente, não tem a técnica, não tá conseguindo aplicar uniforme, cobrir as papilas da cervical, treine em manequim. Paciente que não recebe a correta aplicação de barreira vai ter queimadura e vai ter sensibilidade. E isso aí é um problema que você gerou, que você tem que saber aplicar essa barreira. Então, treinem antes de realizar clareamento de consultório, tá bom? Clareamento combinado é um dos meus preferidos. Associação entre o clareamento de consultório e o supervisionado. A gente vai começar com o de consultório, alta concentração, alta penetração, alta profundidade que esse elemento que esse gel vai chegar. E depois você vai trabalhar com o caseiro de baixa concentração. Ele vai ter ali uma uniformização mais gradual. Vai demorar também, o paciente tem que ser colaborativo, mas a vantagem principal desse clareamento combinado se o seu paciente está realizando ali a aplicação do gel de baixa concentração e os caninos, que é o nosso principal problema, continuam amarelados, faça a aplicação do clareamento de consultório somente naquele elemento que não chegou à uniformização 100% em comparação aos outros.
Por exemplo, se só os caninos ficaram mais amarelados e o restante está uniforme, tá clareado, você vai chamar esse paciente no consultório, vai realizar a aplicação do gel em caninos e vai fazer a comparação após 7 dias da estabilização dessa cor e, se necessário, vai fazer outra aplicação desse gel. Lembrando que, vou voltar o slide aqui, clareamento de consultório, você vai seguir a bula para manipular 3:1 esse gel clareador. Você não vai aplicar essas altas concentrações iguais para todos os pacientes em todos os elementos dentais. Primeiro, cada elemento tem uma anatomia, possui sua anatomia individual. Cada paciente tem um tipo de sensibilidade, tem lesão cervical calcariosa, tem trincas em esmalte, tem incisais desgastadas. Então, você vai fazer toda a individualização e vai escrever no prontuário do seu paciente aonde está localizada essas dificuldades que a gente vai encontrar para aplicar esse gel clareador. Quando você vai aplicar o gel de alta concentração, o tempo de ação em um canino é totalmente diferente dos incisivos centrais e inferiores. Quanto maior o volume, a anatomia mais espessa desse elemento dental, maior o tempo esse gel pode ficar em contato com esse elemento. Quanto menor o volume de esmalte de dentina, menor o tempo de aplicação desse gel. Por exemplo, tá? Paciente chegou, tem os incisivos inferiores super com muitas trincas, incisais desgastadas, e a gente consegue ver no exame clínico que ele tem um esmalte bem fininho, bem espesso, bem menos espesso em comparação aos caninos. O canino, por exemplo, vai ficar exposto a esse gel clareador 30 minutos. Os incisivos, 10 a 15 minutos. Espero que tenha ficado claro isso. Pelo amor de Deus, não manipulem o gel de forma incorreta, achando que isso aí é aplicação seletiva. Isso não é, tá? A manipulação, você vai seguir a bula. A aplicação, você vai fazer individualizada a partir da anatomia desses dentes. Profilaxia pré-clareamento. Como eu falei para vocês, a gente não vai utilizar a pasta profilática convencional. A gente vai utilizar pedra pomes fina, mais clorexidina gel a 2%. Você vai manipular uma pastinha com ela, em Potsdapen, e vai aplicar para fazer a sua profilaxia. Sempre com a microbrush sempre extremamente macia, a soft ou ultra soft, tá bom? Qual que é a importância de iniciar o clareamento realizando a profilaxia? Para a gente remover a placa bacteriana, o biofilme e as pigmentações extrínsecas. As pigmentações extrínsecas, as manchas extrínsecas, são facilmente removidas com essa profilaxia. Essa profilaxia aqui a gente vai realizar antes da sessão de clareamento em consultório. 7 dias antes da sessão, você vai realizar a profilaxia com pasta convencional normal e a raspagem. Mas esse elemento ele tem que ficar 7 dias, aspas, descansando para depois você realizar o clareamento. Se você realizar a profilaxia no dia da raspagem, usando pasta profilática convencional, o gel não vai penetrar corretamente e o seu paciente vai ter maior estímulo de sensibilidade. Então, essa profilaxia aqui com pedra pomes e clorexidina é no dia da sessão de consultório, certo? E os benefícios dessa profilaxia? Garantir uma ação uniforme do agente clareador, uma penetração uniforme, e melhora a eficácia do tratamento, reduzindo a chance de irritação gengival. Como eu falei, a raspagem tem que ser feita antes. Paciente com gengivite e periodontite não faz clareamento. Você tem que controlar primeiro para depois você fazer. Barreira gengival. É a proteção dos tecidos moles. A sua função é impedir o contato do gel clareador com a gengiva, prevenindo queimaduras químicas e desconforto ao paciente. A importância é reduzir os riscos iatrogênicos e melhorar a segurança do clareamento. Os materiais utilizados, a gente sabe que são as barreiras fotopolimerizáveis aplicadas antes do gel clareador. Fez a aplicação da barreira, viu que tem falha, vai conferir com o espelho, jato de ar. Ela levantou ou está incorreta, não está cobrindo toda a cervical e as papilas, remove e aplica de novo. Mas você não vai remover só naquela região que ela está aplicada incorretamente. É para você remover tudo. Senão não vai adiantar, certo? Produtos dessensibilizantes. Eu poderia ficar aqui 3 dias falando sobre produtos dessensibilizantes e a gente não ia repetir nenhum. É uma aula super complexa. Então a gente precisa de mais tempo para falar sobre isso. Eu vou só dar uma pincelada. Por que que nós temos que utilizar? Clareadores podem expor os túbulos dentinários, aumentando a sensibilidade dental. Os dessensibilizantes atuam minimizando esse efeito. Esses produtos, eles podem ser neurais ou obliteradores, tá? Tudo que tem nitrato de potássio é neural. Tudo que tem oxalato é obliterador. Qual que é a diferença? O obliterador, ele vai interferir na correta ação dos géis clareadores. Ele vai interferir na penetração desse gel. Ou seja, seu paciente
vai sair dali um pouco satisfeito, ele vai achar que não aconteceu muita coisa, porque realmente o gel não vai ter a sua eficácia 100%. O neural, ele vai diminuir os estímulos e não vai, de sensibilidade e não vai interferir na correta ação dos géis. Então, sempre que você estiver realizando o clareamento, durante o processo, a gente vai usar produtos neurais. Os obturadores, a gente vai usar antes, bem antes de poder iniciar esse procedimento e pode finalizar também com eles, mas sempre bem antes ou bem após o clareamento. Durante, nós vamos usar produtos neurais. Cremes dentais dessensibilizantes. Tem até uma colinha para vocês depois desse slide aqui sobre cremes dentais, indicações, tá? Classificação, como eu disse. Obliteradores selam os tubos dentinários, impedindo a movimentação do fluido dentinário. Os neurais atuam nos nervos, reduzindo a estabilidade e a transmissão do estímulo nervoso. Indicações de cremes dentais. Aqui eu coloquei para vocês o Sensodyne Rápido Alívio, Repair Protect e o Fresh Mint. Esse Sensodyne Fresh Mint a gente vai indicar pelo menos 14 dias antes do clareamento dental. Pelo menos 14 dias a gente vai manter. No final, a gente pode trocar por esses dois acima, aí, o Rápido Alívio ou o Repair, tem agentes obliteradores. Então, antes do clareamento dental, neural. Depois, a gente pode manter, se o paciente não tiver muito estímulo de sensibilidade, estiver 100% controlado, a gente pode manter o neural ou a gente associa o obliterador, tá? Essa tabelinha aqui também tem o mecanismo de ação e as indicações para vocês, então printem aí. Aplicação correta e errada dos gestos clareadores. Isso aqui é praticamente um resumão dos principais passos que a gente deve realizar antes do clareamento. A primeira delas, o uso inadequado da barreira gengival, a falta de isolamento da gengiva. Então, a primeira coisa que você vai fazer, além de saber fazer profilaxia, é aplicar barreira gengival. Ah, eu não sei, eu não tenho dificuldade, então começa aplicando de 3 em 3 dentes ou semi-arcada. Testa primeiro em manequim, treina. Se você não treinar, quando você for aplicar no seu paciente, esse paciente vai ter falha, vai ter queimadura. Detalhe, a gengiva deve estar extremamente seca antes da aplicação da barreira. Gengiva úmida, ela não vai aderir, tá? Aplicação uniforme do gel na superfície dental. Não adianta pôr 1 quilo de gel clareador, que não vai mudar nada, não vai melhorar, vai piorar. Então, é a quantidade certinha só para você recobrir ali a vestibular desse elemento. Não precisa exagerar na quantidade de gel. E o tempo de ação conforme a orientação profissional. Isso aqui em relação ao clareamento caseiro. O paciente tem que seguir o tempo de ação. Deixa claro para ele que se a sua indicação são 30 minutos, 40 minutos não vai mudar nada. Ele vai ficar exposto a esse gel 10 minutos sem necessidade, com risco de deglutir, fora que ele é carcinogênico. Então, faça o seu paciente entender e respeitar o seu tempo que você indicou. E a conclusão da nossa aula, falei que a nossa aula é direto ao ponto, eu acho que vocês pegaram várias dicas aqui, bem rápidas, para vocês aplicarem e otimizarem a rotina clínica de vocês. O clareamento dental é um procedimento seguro quando bem indicado e realizado corretamente. A profilaxia prévia e o uso da barreira gengival garantem segurança e eficácia, segurança na aplicação através da aplicação da barreira e eficácia na correta higienização da superfície do elemento dental, da asepsia desse elemento com pedra pomes e clorexidina gel 2%. O clareamento combinado oferece resultados rápidos e duradouros, em comparação somente com o caseiro, tá? E o manejo da sensibilidade dentinária melhora o conforto do paciente e a adesão ao tratamento. Então, a gente resumidamente falou aqui da importância da profilaxia, entender as pastas profiláticas, as que têm óleo em sua composição, que são os convencionais, o uso da clorexidina e da pedra pomes, a correta aplicação da barreira gengival, tanto para incisais desgastadas, em trincas, e na superfície e papila, na cervical e na papila. Gengiva extremamente seca, melhor barreira gengival do mercado para eu, Sádila Carvalho. Top done. Para mim, não existe outra melhor. Já tentei aplicar várias outras, mas o paciente sempre relata que ela está esquentando, mesmo eu respeitando o tempo de aplicação, que essa barreira tem de fotopolimerização, desculpa. E o manejo da sensibilidade, a gente entender a ação dos cremes dentais obliteradores e neurais, entender que tudo que tem nitrato de potássio é neural, tudo que tem oxalato é obliterador. Então, a gente entender também que agentes obliteradores podem interferir na ação dos géis e os neurais não vão interferir. A gente ter isso em mente é muito importante. Eu vou, para quem ficou até o final da aula, eu vou enviar o PDF dessa aula com todos esses esqueminhas que eu fiz para vocês gratuitamente, tá? Mas tem que me marcar no Instagram e repostar lá algum momento dessa aula.
Eu vou voltar do primeiro slide da aula, até dar o tempinho aqui de finalizar ela, para vocês tirarem print. Me marca lá no Stories, que eu vou mandar na hora para vocês o link do PDF dessa aula e mais alguns artigos para quem tiver interesse, tá bom? Vou postar agora também a enquete para vocês escolherem o tema da próxima aula. Então, pensem bem, não sejam imediatistas, escolham por necessidade, não curiosidade, o tema da próxima aula. Se você ficou com dúvida em alguma coisa sobre a profilaxia, volta em profilaxia. Se você ficou com dúvida em dessensibilização, que eu acho que é a maioria, volta em dessensibilização e vamos decidir juntos o tema da nossa próxima aula. Ah, aqui tá todas as referências que eu utilizei para fazer essa aula para vocês. Quem recebeu o PDF vai ter acesso, aqui tem link para vários artigos para vocês tirarem dúvidas mais aprofundadamente. E eu vou voltar aqui no início da nossa aula para vocês tirarem print e postarem. Dessa vez, eu não vou enviar o PDF da aula no grupo para quem ficou até na metade da aula ou para quem não participou até o final. Então, tirem print e postem lá, porque não adianta me falar que perdeu a aula, porque dessa vez eu não vou enviar. É a nossa terceira aula, as outras duas eu enviei, mas essa foi uma aula bem completa, rápida, para vocês entenderem os princípios básicos de clareamento dental. Então, tirem print e me mandem lá para eu poder enviar para vocês. Obrigada por ficarem até esse horário aqui comigo. Uma quinta-feira, 8 horas da noite, 8h30 da noite. Espero que eu tenha sanado algumas dúvidas. Ficou com dúvida? Me manda lá na caixinha de perguntas que eu vou abrir agora. E sempre, 3 vezes por semana, essa caixinha vai estar aberta. As principais perguntas eu vou gravar em vídeo, deixar fixada para vocês no feed, postado para vocês no feed. Então, não deixem de me mandar dúvidas. Pode me mandar caso clínico, foto, de antes e depois. Pode me pedir dica de algum produto, me falar qual produto que você está usando e às vezes você não está gostando do resultado, que eu vou responder todo mundo. Sou eu que respondo, tá? Tem equipe que fica online no meu Instagram, mas quem responde todos os alunos sou eu. Então, pode me mandar a dúvida de vocês. Então é isso. Boa noite para vocês. Espero que tenham gostado. Não deixem de me marcar para receber o PDF dessa aula. E bons estudos. Muito obrigada.